Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 13 até 16. E aqui nós vemos esta situação, aí também muito delicada, as crianças sendo levadas para Jesus, ali as suas mães, os seus pais, né? Traziam as crianças para que Jesus as tocasse. E, infelizmente, os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar perto de Jesus. Talvez até porque tanta gente atrás de Jesus, então os discípulos provavelmente fizeram isso. Mas a palavra de Jesus, ela é muito importante, meus irmãos, ainda mais para os tempos em que nós estamos vivendo hoje. Jesus está dizendo: não as proibais, deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Não proíbam as crianças de vir a mim. Essa pergunta, ou melhor, não essa pergunta, né? Mas esta ordem que Jesus está dando, ela vai diretamente para você que é pai, para você que é mãe, para os pais. Vocês estão impedindo os seus filhos de virem a Deus? Ontem mesmo o Evangelho falava sobre a questão da fidelidade no matrimônio, que o casal não pode se separar. Então, quando acontece o matrimônio tem por finalidade isso, é o amor entre um homem e uma mulher. Esse é o objetivo, os dois se amam e por isso vão viver esse amor juntos, com o objetivo também de gerar filhos para Deus. Aqui eu não estou entrando no detalhe dos casais que têm dificuldade que estão com a dificuldade de engravidar, a mulher está com essa dificuldade. Isso aqui é um detalhe. Eu preciso fazer os exames necessários, se tem algum problema, procurar adotar também, se não está tendo como. Mas o objetivo do matrimônio é a procriação. E aí, quando a criança vem, a criança nasce, os pais, por serem batizados, os pais, por serem católicos, eles precisarão introduzir os seus filhos na vida de Deus, na vida com Deus. A primeira coisa que você, casal, tem que fazer é levar o seu filho ao batismo. Imagina, meus irmãos, essas ideias protestantes, é que eles ficam dizendo, não, que os filhos só têm que ser batizados quando crescerem. Eu não sei de onde eles tiraram isso.
claro, lá no início do cristianismo, é óbvio que não eram só os adultos que eram batizados, era a família toda. No capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos lá que a família de Cornélio toda foi batizada com Pedro, porque Pedro achava que os pagãos eles não podiam se tornar cristão, porque era só para os judeus, e aí Jesus mostrou que é para todo mundo, e ali toda a família foi batizada. Mas também não vamos ficar achando, né? Que ali é só os adultos que são batizados, então vai ter que esperar a criança se tornar adulta para decidir. E se a criança morre? Porque é preciso ficar claro isso. Jesus já está, quando ele envia os apóstolos, ele diz para os apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Toda criatura, todas as pessoas, no caso, o ser humano, é de criança a o mais velho. Então não impeçais. Então tem católicos por aí influenciados pelos protestantes. Nós não somos protestantes, meus irmãos, nós somos católicos. Nós vamos fazer o que a igreja nos ensina, a igreja católica nos ensina. Então levem os seus filhos para a pia batismal o mais cedo possível. Não demorem. Os seus filhos precisam ser batizados. Tanto que, graças a Deus, aqui na Igreja Católica e a Igreja de Cristo, quando uma criança nasce, está no hospital, e os médicos dizem: olha, essa criança ela vai morrer. Os pais, imediatamente, eles chamam um sacerdote, mas se o sacerdote não vai, eles podem fazer o batismo ali da criança. Pega ali um pouquinho de água, dá o nome para a criança, eu te batizo em nome do João, no caso, ou Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo é válido. Se a criança não vier a falecer, depois eles vão lá na paróquia e falam com o padre, para que o padre possa fazer os ritos adjacentes, né? Os ritos complementares, mas é para batizar. Depois que você batiza os seus filhos, aí sim, quando forem na missa, leva a criança para a missa. Vai lá, mamãe, leva a sua criança na missa, para a criança já ir se habituando com a casa de Deus. E os pais vão rezando em casa. A oração da família é a oração do terço. Vão rezando o terço. A criança vai crescendo, se habituando, vendo os pais rezarem. E depois a própria criança vai ali aprendendo e vai rezando também. Lê a Sagrada Escritura em família. Isso tudo é levar Deus para os seus filhos. Hoje, graças a Deus, tem tantos filmes infantis que fala da vida de Jesus, que fala da vida dos santos. É bom que vocês tenham livros da vida dos santos, que vocês vão lendo para que as crianças, elas vendo a vida daquele santo, ela sinta o desejo também de ser santa. Não impeçam seus filhos de ir para Jesus, de ir para Deus. Você está compreendendo, pais? Se você não fez isso até agora, comece a partir de hoje. O momento é agora. É triste você encontrar pais
que vão para a missa, mas não levam seus filhos. Em casa eles não rezam, não falam de Deus. Aí nós encontramos pessoas que por graça de Deus, elas se converteram, mas hoje elas dizem, mas os meus pais não me levavam. Às vezes tem pais aí que levam seus filhos para sessões espíritas, para ler mão dos filhos, para receberem os descarregos da vida, mas não levam na igreja. O sacramento do matrimônio, que tem como missão, como objetivo, a procriação, dar filho para Deus. Então, no sacramento do matrimônio, os pais trazem os filhos para o mundo e depois de trazerem os seus filhos para o mundo, eles começam a ajudar os seus filhos a fazer essa caminhada para o céu, para uma vida com Deus. E aí nós vamos vendo na vida dos santos, os pais que eram bons católicos, geraram filhos que, com a vida de santidade dos pais, eles se tornaram santos. Às vezes até nem os pais se tornaram santos, mas os filhos foram santos. Eu digo santos assim, canonizados. É claro que os pais se tornaram santos, mas não foram considerados santos assim para serem canonizados. Mas os filhos foram. E quem sabe o seu filho vai ser. Mas você quer que o seu filho, os seus filhos, eles vivam bem nessa sociedade, nesse mundo, deem Deus para eles. Vocês dando Deus para esses filhos, eles serão honestos, eles não entrarão no mundo da droga, pelo menos é o que a lógica pode nos levar. Agora, se depois de adultos eles querem dar para ruim, aí é problema deles. Mas os pais fizeram todo o trabalho necessário de levá-los para Deus. E aí vão ser bons médicos, bons advogados, serão bons sacerdotes, boas religiosas, boas domésticas, porque nós não podemos dizer também que o trabalho, o bom é só isso, mas tem santos, como Santa Zita, que era uma doméstica. Homens honestos, mulheres honestas, que não vão entrar em situações erradas. Bons agricultores, agricultoras, e assim por diante, por terem sido levados por seus pais. Desde a infância foram ensinados no caminho do Senhor. Aí é bom você que tem seus filhos pequenos, coloca um crucifixo ali no quarto da criança. Coloca ali a imagem de Nossa Senhora, dos santos, de um santo e outro. Não, aí coloca dos Marvels, Batman, Homem-Aranha. Eu não estou dizendo que não pode colocar assim, pode dar, não tem problema. Mas o ruim é quando nós vemos um católico que na sua casa, ou ali no quarto da criança, não tem essas imagens que ajudam a criança a fixar. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante. Uma criança, ela estava ali com um textinho dela na mão, aí tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, e a criança abraçava a imagem da Nossa Senhora Aparecida, e dizia, minha mãe, mamãe do céu e tal. Mas por que aquela criança estava dizendo aquilo? Porque os seus pais ensinaram. Não impeçam os seus filhos de irem a Deus.
Você está entendendo? Levem os seus filhos para Deus. Rezem com os seus filhos. Ensinem os seus filhos a rezar. Conte a história da vida dos santos. Leiam os santos evangelhos. Vão para a missa. Vão na igreja. Leva seus filhos assim na igreja. Até no momento em que não está tendo missa, vocês levam os seus filhos e vai lá mostrando para eles o Santíssimo Sacramento. Mostra para eles o que é o Santíssimo Sacramento, o que é o sacrário, quem está ali dentro. Mostra lá o crucificado, a imagem de Nossa Senhora. Aproveita lá, se tem a imagem de um determinado santo, aí você já estuda a história daquele santo, aí você leva o seu filho, aí ali a igreja está vazia, aí senta para o filho, com o filho e pergunta ali, meu filho ou meus filhos, sabe quem é aquele dali, a imagem daquele santo? Você sabe o nome? Não. Aí você fala o nome daquele santo e conta a história para ele. Ah, que coisa belíssima, que coisa maravilhosa, que catequese maravilhosa. E aí, quando chegar o tempo deles irem para a catequese, levem para a catequese. E eles vão dar um show lá na catequese, porque os pais são os primeiros catequistas. E quando eles chegarem lá, os catequistas vão ficar admirados e ainda vão elogiar os pais, dizendo: parabéns, papai, parabéns, mamãe, vocês iniciaram bem os seus filhos na vida com Deus. Que Deus nos conceda, então, a graça dos pais levarem os seus filhos para a vida com Deus. Porque o caminho que nós fazemos, desde o momento em que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, dali em diante, nós fazemos agora um caminho de ir ao encontro de Deus. E já pensou? Meu filho, minha filha não irem para Deus por culpa minha? Porque eu não ensinei e não quero ensinar? Não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.